Então vamos para a segunda fase do nosso desafio e entramos agora na estratégia low carb, na semana low carb. A low carb é uma estratégia alimentar que visa também o emagrecimento, a redução da gordura corporal, principalmente abdominal, celulite, principalmente quem tem dificuldade com o controle da glicose e insulina, né, na corrente sanguínea, os diabéticos, quem tem uma pressão arterial maior. Ela acaba sendo uma estratégia mais confortável do que a cetogênica, porque aqui a gente coloca um pouquinho mais de carboidrato. Então dá aquele conforto mental, sabe? Na dieta cetogênica a gente tinha ali no máximo 30 gramas de carboidrato por dia. Aqui na low carb a gente vai para 120 gramas de carboidrato por dia. Ainda é muito reduzido quando eu comparo para uma dieta comum de uma pessoa saudável e que faz atividade física, tá? Porque esses 120 gramas de carboidrato da low carb eu estou falando que representa 30% do consumo diário, quando eu comparo com uma dieta padrão, em que a pessoa come carboidrato em proporções normais, a gente está falando de 60% do consumo dela total ser carboidrato. Na low carb a gente está falando de 30%. Então, por mais que tenha, ainda é muito reduzido, o que continua favorecendo a quebra de gordura, né, como principal fonte de energia, tá? Então, o que é que nós vamos comer aqui na semana low carb? A gente continua com a pegada da comida de verdade. Comida de verdade, aquilo que a gente vai encontrar lá no hortifruti, no açougue, as verduras, os legumes, as frutas, tá? Então aqui entra as raízes, a batata, a mandioca, o inhame, o cará, o arroz branco, certo? Entra todas as carnes, bovino, peixe, frango, ovos. Entra as gorduras boas, azeite de oliva, abacate, o TCM, que vocês já conheceram, as castanhas. Então, entra aqui o carboidrato, mas entra na sua melhor forma, que seria ali no formato de raízes, né, de mandioca, batata doce, o arroz, né, de uma planta. E a gente continua evitando os carboidratos que são feitos de farinha, o pão, o macarrão, o bolo, a torta, o pão de queijo, os biscoitos, bolachinhas. Então, tudo que é massa, farinha, refinado, nós vamos evitar. Porque por ser refinado, tem nada de fibra. Tá, mas e o pão integral pode? O pão integral também não. Porque continua sendo farinha. A fibra que está presente ali naquele pãozinho não tem o poder de reduzir ali a carga glicêmica quando a gente consome esse carboidrato, né? Quando ele cai ali na nossa corrente sanguínea. Então a gente prefere, já que tem pouco carboidrato, vamos preferir os carboidratos de origem de verdade, né? Os alimentos de verdade, a comida de verdade de fato. Então a gente evita todas as farinhas, os bolos, biscoitos, pão de queijo, tudo que é massa. Evita os industrializados, mesmo que tenha propaganda fit, mesmo a Coca Zero, o energético zero, todos os zeros, porque tem muitas toxinas. Então lembra, a comida de verdade é muito poderosa, ela juntamente com a redução de gordura corporal, ela tá desinflamando o teu organismo, ela tá acelerando o teu metabolismo. E mesmo depois do final desses 21 dias, dessas 3 semanas, o corpo de vocês continua, ele tá pronto para continuar uma vida padrão, mesmo sem tanta restrição. Tá? Então, nós vamos utilizar 3 estratégias aqui muito potentes, um tanto restritivas, mas que depois, mesmo que vocês aumentem um pouquinho a caloria do dia de vocês, do que vocês vão consumir, vocês vão ver que o corpo de vocês está respondendo diferente, depois de tanto tempo desinflamando, e é como se ele pensasse, opa, agora eu não preciso, criasse uma inteligência, eu não preciso sempre depender da minha principal fonte de energia do que eu como, do carboidrato que eu como, mas sim também da minha gordura corporal. Além da retirada das farinhas, há uma coisa que eu peço para que vocês não consumam, além das farinhas e dos industrializados de maneira geral, é o leite de vaca. Porque o leite de vaca é de difícil digestão, dá muito trabalho, inflama, tem muita lactose. Os que vêm sem lactose, na verdade, a lactose continua lá, só é inserido a enzima lactase dentro daquela caixinha de leite sem lactose. Mas os derivados é ok, porque eles são fermentados. Então a retirada dessa lactose de fato acontece. Então tudo bem, dá pra gente consumir agora um iogurte, queijos, de preferência os amarelos, porque são mais gordurosos. E aí eu não quero que vocês se preocupem com a gordura, porque na cetogênica, lembra que a gente não tava só com salada e carne, a gente tinha uma boa quantidade de gordura até pra sustentar o emagrecimento de vocês, né? Pra sustentar a fome, pra me manter enérgica.
Então a gente vem com os queijos amarelos. Aqui dá para continuar na pegada das carnes suculentas, uma sobrecoxa de frango, um meio da asa, uma coxinha da asa, ou uma carne bovina mais suculenta, do tipo uma fraldinha, uma costela, sem querer comer aquele pedaço de gordura aparente, né? Mas pensa comigo, comer uma sobrecoxa é mais saboroso do que comer o peito do frango? Eu não preciso necessariamente comer a pele ali, porque na low carb tem muito isso. A gordura pode, mas agora tem um pouquinho de carboidrato, aí eu coloco uma explosão calórica aqui junto. Então, mesmo que possa a gordura, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, assim, né? Para eu não exagerar, para eu prestar atenção como eu tô compondo ali o meu prato. Eu peço para vocês tomarem um pouquinho de cuidado com os embutidos, tá? Porque os embutidos, normalmente eles utilizam açúcar como conservante, como um dos principais conservantes. Lá na Semana Cetogênica, em um dos arquivos, eu coloquei ali que o açúcar tem nomes disfarçados. Não necessariamente você vai ler o rótulo, os ingredientes, e vai encontrar lá açúcar, com o nome açúcar. Às vezes vem com outro nome, e isso é bem interessante. Nós vamos continuar com aquela nossa rotina matinal de raspar a língua, de tomar água em jejum, de utilizar um shot pela manhã. Então, vinagre de maçã não tem problema a gente continuar usando. As especiarias, né, do tipo a cúrcuma, o gengibre, a canela, os temperos, do tipo tomilho, alecrim, salsinha, coentro, na verdade são ótimos, assim como as ervas que a gente utiliza para fazer os chás. Esses são hábitos, gente, que eu vou falar para vocês que vocês podem levar para a vida, tá? Então, ter essa rotina de raspar a língua, tomar água em jejum, tomar um shot, ter o hábito de adotar um chá, a bebida revigorante que vocês viram que é maravilhosa, né? Tanto a nível de hidratação quanto repor os eletrólitos. Isso é algo que eu tenho prescrito muito em consultório, porque a gente vê muita diferença, principalmente para quem acorda já com aquela sensação de cansaço, né? De estou sem energia, dormir muito mal, o cortisol demora demais a subir. Essa reposição de eletrólitos ajuda demais, é sensacional. Que vem do sal integral. Então, caso vocês possam comprar o sal integral numa loja de suplemento, em algum mercado, tá? Mas agora vamos a um ponto bem importante. Não há sal nenhum que vá levantar vocês em bebida revigorante se vocês não tiverem uma boa noite de sono. Sono faz parte da dieta. Vocês vão me ver repetindo isso aqui muitas vezes, porque na verdade é absorvendo cada vez mais que a gente vai colocando em prática, né? Então, não durmo bem, vou me policiar. Por que eu não durmo bem? Porque eu fico pensando na conta que eu tenho que pagar no outro dia, porque eu fico pensando na reclamação que meu filho teve na escola. Entenda, deixem pra resolver amanhã. Você tá na sua cama, no seu quarto, na sua casa, da onde você tá, você não vai conseguir resolver nada. Só vai tirar seu sono, só vai se preocupar à toa, por antecipação, tá? Então, assim, faz esse rastreio e vamos colocar o sono em prática, porque ele é muito importante, tanto a nível de emagrecimento, quanto quem tá numa fase de ganhar massa magra também. Sono é reparador. Sem ele, isso afeta todo o seu dia, o seu humor, tudo que você for fazer. Atividade física, gente. Lá na primeira semana eu já tinha falado, eu já tinha dito, né, que a partir do terceiro dia da dieta cetogênica a gente já podia trabalhar a ideia de colocar uma atividade física na semana, justamente porque o corpo já estava acostumado com aquela dieta tão restrita e agora ele não ia sofrer tanto com a falta de energia e fraqueza ao começar a fazer um exercício físico. Esse também é outro hábito para a vida. É aquilo que eu tenho que me programar, me planejar para fazer caber no meu dia, mesmo que você tenha um dia muito corrido, muito atarefado. Enquanto você não priorizar, ele não vai acontecer. A regra do jejum de 12 horas continua valendo, tá? Todos os dias nós vamos fazer um jejum calórico de 12 horas. Jantei 7 horas da noite, vou tomar meu café da manhã às 7 horas da manhã. E na verdade aqui eu quero até estender um pouco mais, porque eu quero dizer pra vocês que tomar o café da manhã depois das 8 horas da manhã e aqui, ó, no máximo até 7h30 da noite, é onde o seu fogo digestivo está mais alto, ou seja, é onde o seu estômago está apto a digerir tudo que você consome. Então é nessa janela alimentar que você vai comer. Às vezes, né, quando a gente for para um jejum mais longo ali no almoço, em que a gente nem vai fazer o café da manhã, mas a gente continua dentro dessa janela. Mas o que eu quero te dizer, porque depois disso, depois de 7h30 da noite, o nosso fogo digestivo tá muito, muito baixo, a nossa digestão fica mais lenta. Se eu não faço essa boa digestão ali do que eu comi à noite, do meu jantar, isso atrapalha o seu sono. Se você não dorme direito, olha a bola de neve.
tá? Então, 12 horas de jejum calórico, isso faz muito bem para o nosso organismo, porque ele precisa daquele time, assim, igual a gente precisa dormir, ele também precisa para regenerar, para limpar, para ficar quietinho, tá? É muito importante, é muito eficaz. Eu já tive resultado muito bom em consultório em que eu mexi muito pouco nas calorias, mas só mudei essa questão da rotina, sabe? Da janela alimentar, de dormir melhor, de jantar cedo, de dormir cedo. Faz muita diferença. Por quê? Porque é como se fosse o cronograma de como o nosso corpo funciona. É como se fosse, não, tá? E isso tem um nome que se chama ciclo circadiano. Então, quando a gente obedece às regrinhas do ciclo circadiano, as coisas, a gente tá trabalhando a nosso favor, o nosso corpo trabalha a nosso favor, joga no nosso time. Não é aquela coisa tão sofrida. E por último, e não menos importante, Nutri, eu furei a dieta, o que eu faço agora? O que você faz agora? Você volta no mesmo instante. É como se tivesse, eu abri a minha janela, começou a chover. Eu vou terminar de abrir a janela para molhar mais? Não, eu vou fechar rapidamente para não molhar mais. Entende? Com a dieta não é diferente. Então, gente, acontece, é normal, né? Não resistir, ou por uma questão social, não soube falar não, tive essa dificuldade. A consciência você já tem. Só que é igual a gente fala, né? Saber é diferente de fazer. E a gente só tem resultado daquilo que a gente faz. Coloque em prática. Então, furei a dieta, não tem nada de errado, só volta, tá tudo certo. Não fica se culpando. Nossa, eu já poderia ter perdido 5, mas eu falhei ali naquele final de semana. Normal, todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Então, lembra do nosso lema? Melhor feito que perfeito? Bora pra segunda semana, então, da Low Carb. Os arquivos estão todos aqui nessa aula, nesse módulo. E qualquer coisa a gente se fala lá no chat do WhatsApp. Um beijo pra vocês.